Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, 13 de novembro, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, o arquiteto Nelson Gonçalves Lima Júnior, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e também dos sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Pacto China-Estados Unidos destrava negociações sobre o clima. O Estado de São Paulo, acordo na Justiça holandesa confirma propina da Petrobras. A Tribuna, avanço do mar eleva custos no Porto de Santos. Boc News, ciclovia da rua João Pessoa recebe pintura e sinalização. Santa Portal, criminosos invadem agência bancária em Praia Grande e fazem gerente refém. G1 Santos e região, dupla é detida durante operação do Batalhão de Operações Especiais de Polícia em São Vicente. E no portal da UOL, 3 em cada 10 indústrias farão empréstimo para pagar 13º em São Paulo. Chico. Obrigado, Cris. Muito bem. E há 45 dias do início do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, ela começa a enfrentar críticas duras do chamado fogo amigo. Críticas que partem, inclusive, de ministros como Gilberto Carvalho e Marta Suplicy, esta demissionária. Mas são críticas duras relativas à condução da política econômica, política social, falta de diálogos com os movimentos populares. Certamente a oposição não faria melhor. E o mais interessante é que esses ministros, especialmente Gilberto Carvalho, eles são muito ligados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E dificilmente fariam críticas dessa ordem à presidente Dilma e ao governo federal, sem pelo menos o conhecimento do presidente Lula. É o chamado fogo amigo. E com aliados e ministros como esses, a presidente Dilma não precisa nem de adversários, nem de inimigos. Vamos ver os desdobramentos até o final deste primeiro mandato. E olha que o segundo governo nem começou. Mas agora nós vamos saber a previsão do tempo e também o movimento de balsas e estradas com a Cris Chalub. Cris, por favor. A previsão para hoje é de sol com muitas nuvens. De acordo com o clima-tempo, deve chover à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 20 e 29 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, 5x5. O tráfego é lento na chegada a São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com tempo de espera de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e com 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie suas perguntas pelo Twitter, Facebook ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A representação desta edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico. Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre desenvolvimento urbano em Santos, lei de uso e ocupação do solo, com o nosso convidado, secretário de Desenvolvimento Urbano, professor e arquiteto Nelson Gonçalves Lima Júnior. Voltamos já. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já.
www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Debate com os candidatos a presidente do Santos Futebol Clube. Dia 25 de novembro, a partir das 9 horas da noite. Você vai conhecer as propostas dos candidatos e poder definir qual o melhor para o Santos Futebol Clube. Assista na Santa Cecília TV, dia 25 de novembro, a partir das 9 horas da noite. Tudo sobre a campanha mais disputada dos últimos tempos. É o momento onde os candidatos poderão debater suas ideias e apresentar os caminhos para o time da Vila. É na Santa Cecília TV, 25 de novembro, 9 horas da noite. Não perca! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Nós estamos ao vivo e nesta quinta-feira, 13 de novembro, recebendo com muito prazer o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, arquiteto, professor Nelson Gonçalves Lima Júnior, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Humberto Chalub. Eu gostaria de começar essa entrevista, secretário, abordando um tema que sempre gera muita polêmica em Santos, que é a questão da Lei de Uso e Ocupação de Solo, que está num processo de revisão. Por parte da sua secretaria, o senhor está à frente desse processo. E agora, eu queria que o senhor nos dissesse como está essa situação, se será encaminhado o projeto ainda este ano à Câmara, para que a Câmara possa apreciar, votar e depois para a sanção do prefeito Paulo Alexandre. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Chalub, é sempre bom estar aqui com vocês. O que eu posso dizer é que há um esforço muito grande em promover a celeridade do processo. Sim. Certamente ao CMDU nós iremos encaminhar. Já conversamos um pouco sobre como deve ser essa condução, sobre as audiências públicas, já nos organizamos para poder dar essa celeridade. No entanto, a gente nunca sabe, né? As audiências podem nos trazer surpresa. Nós temos o exemplo do plano diretor em que houveram contribuições significativas, né? Tanto na discussão dentro do CMDU como nas audiências. Eu posso pontuar como as contribuições do pessoal da Defesa Civil e dos sindicatos arquitetos como contribuições absolutamente relevantes, foram incorporadas quase que na totalidade no plano, que só qualificou mais. Então, esse tipo de situação nos interessa, né? Claro. Obviamente é um grupo estudando, é um grupo grande, um grupo da própria secretaria, um grupo entre secretarias, né, técnicos de todas as secretarias, mas sempre um outro olhar pode trazer uma reflexão que não foi ainda observada e colaborar com esse texto. Então, no CMDU, eu penso que vai haver uma certa celeridade. Agora, o tempo da discussão, nós não temos como prever. Há um desejo muito forte de mandar isso para a Câmara ainda esse ano. Se não for possível... Agora, o trâmite depois do CMDU, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, depois do Conselho, o texto começa a receber essas contribuições, certamente, aí o trâmite indica audiências públicas. Isso. Quantas audiências serão, secretário? Olha, no plano diretor nós temos 7 ou 8. A gente imagina, aí tem as audiências da Câmara também, né? O texto, uma vez finalizado no CMDU, passa pela apreciação do prefeito, o prefeito é que faz o encaminhamento à Câmara Municipal. E aí a Câmara é a senhora dos próprios atos, ela que vai estipular quantas audiências serão necessárias. Mas não costuma ser de muita complexidade, não. Agora, eu penso, eu reputo como o texto de lei mais importante da cidade. Claro. Então, a discussão deve se fazer não só em bom termo, mas com o tempo devido, para que essa reflexão possa ser, desembocar num produto que venha ao interesse da cidade. E é importante frisar que nós não estamos dando uma mão de tinta na lei. Nós estamos realmente fazendo uma lei nova, na sua plenitude, da mesma forma como fizemos com o plano diretor. E aliás, o plano diretor é a diretriz, todas as diretrizes das revisões de outras leis que serão apresentadas estão na essência do plano diretor. Então, nós estamos fazendo a nossa lição de casa, né? O plano diretor foi aprovado, coloca ali as diretrizes que nós entendemos sejam as ações necessárias para a cidade, e as leis que vão complementar esta primeira, que é o plano diretor, começam pelo que nós reputamos seja mais importante, que é a lei de uso e ocupação do solo. Sem dúvida. Humberto Chalub, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, secretário, bom dia, Chico, bom dia, telespectadores.
Secretário, acho que uma questão fundamental, até que se discutiu muito no passado recente, aquela alteração, a última alteração que foi feita no plano diretor da cidade, é a questão do tamanho dos edifícios que foram permitidos construir na cidade. Acho que houve uma expansão do mercado imobiliário muito forte. Nota-se naquela época se discutia essa questão como uma forma de realmente incentivar o mercado imobiliário na cidade, que a cidade vivia um período assim, de estagnação econômica, ainda antes do pré-sal. E essas mudanças à época foram feitas com esse intuito também de permitir estimular mais investimentos na área imobiliária e gerar empregos, etc. Mas o que se viu aí na prática, o que a gente pode notar, pelo menos, quem reside na cidade, que no final as pessoas que residem é que aproveitam a vida na cidade, o cotidiano, é que a vinda de grandes edifícios, apesar da melhor ocupação daquela área, né, ela gerou outros impactos importantes, principalmente na questão do trânsito, na questão do aquecimento da cidade. A gente nota que o aumento da temperatura derivada também pelo adensamento urbano. Quais mudanças que vão trazer? Quer dizer, ainda vai ter essa permissividade, quer dizer, desses grandes arranha-céus serem construídos nas cidades, ou vai ter uma nova delimitação? Já está se pensando em fazer uma coisa diferente? Até porque eu costumo dizer que antes nós tínhamos casas que tinham no máximo 2 garagens, tá? No mesmo espaço se ocupa um prédio com 50, 60 garagens, e hoje a gente está vendo esse reflexo na cidade, que o trânsito é insuportável cada vez mais. Qual é a filosofia que está norteando esse novo plano diretor, essa nova lei de ocupação do solo? A resposta para a sua pergunta levaria 1 hora, eu vou tentar sintetizá-la de uma forma um pouco mais breve. Em relação ao gabarito, o que nós devemos entender é que o modelo de prédio hoje colocado nem é dos piores, por incrível que pareça, em relação a um contexto urbano. Por quê? Vou te dar um exemplo comparativo. Se você pegar a orla de Copacabana, onde os prédios são todos encostados um no outro, você tem 2 graus de diferença na temperatura. Exatamente. A praia mais famosa do país é Geminados, os prédios são geminados. Inclusive no Boqueirão, ali naquele trecho da Conselheiro Nebias, no trecho onde era o antigo Cine Caiçara, é mais ou menos assim. Perfeito. Né? Só que ali existe uma configuração que nos interessa porque ela é transversal, ela é norte-sul. É transversal à entrada dos ventos, então favorece a ventilação. Você usou um exemplo muito importante. Você pega esse outro prédio que tem uma situação oposta à que você está falando, onde era o antigo Sírio, que ele tem uma extensão bastante grande e ele é leste-oeste. Ele já é uma barreira natural à ventilação. Então, esse tipo de prédio não nos interessa. Não que nos interessa, não estou criticando a obra que está lá colocada, que ela está dentro da lei. Mas seria interessante que não tivesse, a lei não permitisse aquela configuração, para te falar de ventilação. E voltando ao exemplo de Copacabana, você tem essa barreira que faz com que na rua de trás, nas ruas paralelas à praia, você tenha até 2 graus de diferença na temperatura. Cria, de fato, ilhas de calor insustentável. Uma das coisas que nós estamos tentando fazer é um regramento dessa coisa da ventilação com um limite em relação ao eixo norte e sul de angulação. Estamos na discussão ainda dessa peculiaridade. Agora, em relação ao gabarito, nós temos uma limitação que é o do Comar, né? Você tem ali aquele cone de aproximação da base aérea que te dá o limite da cidade. O gabarito é livre, entre aspas. Aí, em relação às garagens que você falou, tem realmente uma expectativa muito forte nossa. Qual é? Nós temos hoje, tentar associar 2 coisas, né? Nós temos hoje um êxodo da cidade, são muitos munícipes que vão embora, procurar oportunidade de moradia em outros municípios, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, e acabam fazendo com que esse deslocamento, que é chamado de pendularidade, complica ainda mais a questão do trânsito. Então, se nós oferecêssemos moradia a esses munícipes, nós não teríamos esses deslocamentos, o trânsito fluiria melhor. Nossa estratégia qual é? Colocar um corredor de adensamento, que aí com um instrumento específico na legislação, que favoreça a construção de habitações mais baratas. Então, se tenta potencializar a questão do custo para o construtor, o investidor, diminuindo a exigência de garagem, até mesmo limitando numa certa proporção, para que ele efetivamente configure o produto que nós queremos, utilizar o térreo para comércio, que aí você agrega valor, se ele coloca um banco ali, uma farmácia, ele tem um valor que ele compensa o que ele vai conseguir a menor, entre aspas, também, na unidade habitacional, fazer unidades pequenas, mas num formato que não seja, seja razoável, né, digamos assim,
E também minimizar o interesse pelo condomínio clube. Hoje todo mundo quer o condomínio clube. O condomínio clube é muito caro. Só que esse cidadão que está indo embora para outro município, morar num apartamento ou numa casinha que não é condomínio clube, preferia que essa unidade existisse aqui, mas num preço que ele pode pagar. Então essa estratégia é colocar essa mancha de adensamento no corredor de mobilidade urbana, no caso, no primeiro momento, no corredor do VLT. Essa é a grande estratégia do plano. E, obviamente, incentivar também edificações sustentáveis, dar algum tipo de benesse, né, para o tributário que seja, para esse tipo de edificação, colocar mais áreas verdes, permitir permeabilidade, enfim, tem vários instrumentos pontuais que vão fazer com que a configuração dos edifícios possa melhorar. Agora, é muito importante dizer que em nenhum momento nós estamos ignorando as habitações de mercado, que é o que tem aí hoje colocado. O que nós queremos colocar é uma oportunidade para o HMP e o HMS. HMP, Habitação de Mercado Popular, 7 a 10 salários mínimos, e o HIS, que é uma faixa que precisa de subsídio. Para isso nós estamos fazendo uma parceria com uma agência do Governo do Estado, o Casa Paulista, que já foi exitosa em outros locais, e nós estamos fazendo ações para promover o HS, que aí sim tem que ter um subsídio, não há como. Agora, o HMP, nós entendemos que o próprio construtor daqui tem condições de fazer. Já existe uma discussão muito grande, alguns, não todos. Alguns que pretendem se manter na zona de conforto que eles têm, da habitação de mercado, há de se respeitar isso, né? Claro. Cada um que sabe onde quer botar o dinheiro. Uma parcela já se mostrou receptiva, tem conversado muito com a gente. Nós temos conversado muito com os construtores, porque, veja, eles são uma das molas mestras da economia da cidade, há de se respeitá-los e estabelecer um diálogo. E nós temos feito isso com bastante intensidade com esse grupo. E também mostrando a eles que o que nós desejamos configurar de produto preserva o lucro, e não há nada de mal em o empresário lucrar, pelo contrário, se ele lucrar, ele não vem, ele não dá emprego, ele não oferece o produto que nós desejamos. Então essa conversa está sendo finalizada, o prefeito Paulo Alexandre, o chefe de governo Rogério Santos, entrando junto com a gente nessa conversa agora nesse finalzinho, que nos dá a certeza de que nós vamos finalizar e concretizar os nossos objetivos. Só para ficar claro, Chalubo, em relação ao que o secretário disse, então o gabarito não vai ser mexido? O gabarito, hoje, limite é o do Comar. Sim, e continuará então sendo assim. Vai ser permitido, só que a configuração dos edifícios passa por uma modificação em relação a terraços, em relação a taxas de garagem, sim, em relação à configuração de edifícios sustentáveis. Tudo isso já produz um outro tipo de edificação. Muito bem. Agora, também tem uma outra questão dentro dessa linha, que é a questão ambiental, né? Existe muita dúvida em relação a esse adensamento também, se a cidade comporta a capacidade, até a estrutura, por exemplo, de redes de distribuição de água, redes de coleta de esgoto, né? Como é que é feito esse planejamento? Ele já prevê também esses investimentos? Porque na medida que vai se adensando, nós vivemos uma ilha, né? Estamos vivendo uma realidade do Japão hoje. Aqui, Santos, a gente pode comparar uma ilha japonesa que está se adensando e sofre com isso. Essa estrutura vai acompanhar também essa expansão urbana? Já existe uma previsão? Na verdade, há um monitoramento, né? Na verdade, nós fazemos projeções. Se faz uma avaliação, é um gráfico, né, de como vai a construção. Claro que isso tem uma relação direta com a economia. Você vê a situação de hoje, há um estoque significativo de moradias que não desovou, né, não está sendo adquirida, há uma linha contínua agora nas vendas, não tem mais aquele gráfico ascendente, né? E há uma expectativa em relação à economia que pode fazer voltar esse interesse maior. Agora tem a temporada de verão, a gente sabe que na temporada a venda melhora um pouquinho, mas nada excepcional, e com a situação da economia nesse impasse, os consultores brincam assim, precisa saber quem é o ministro da economia, né? Para saber se a gente volta a crescer ou não. E é uma situação real, por incrível que pareça, né? E também é um grande estoque, né? Esse grande estoque é que nos fez também enxergar como um cenário de oportunidade para esses construtores terem um outro produto no mercado, mantendo lucro e oferecendo à cidade, essa mesma cidade que fez com que eles construíssem cada um o seu negócio, uma oportunidade de também retornar e oferecer um produto que preserva o lucro, e é uma oportunidade para a cidade, claro, de permitir que muitos de seus filhos não tenham que ir para outros municípios e voltem, porque os postos de trabalho estão aqui, né? Sim. Você pega o eixo que com Norte e Sul, Ana Costa, Conselheiro Nébias,
é uma mancha, você pega o nosso gráfico, é uma mancha de postos de trabalho. Esse corredor é preponderante. Tanto é que hoje nós também trabalhamos muito forte no sentido de criar novas centralidades. Apareceu na secretaria um empresário de São Paulo prospectando áreas para shopping. Eu falei, poxa, você tem que fazer um shopping na zona noroeste. Ele falou, vamos lá dar uma olhada. Só que já havia um outro grupo que já tinha adquirido uma área que nos interessou muito e esse empreendimento irradia outros tantos. Claro. Já existe um interesse em terrenos vizinhos para outros tipos de negócios, de comércio, de empresas de grande porte. Por quê? É uma âncora que se finca ali, né? E aí você também diminui a pendularidade oferecendo postos de trabalho. O próprio centro, com a chegada da Petrobras, criou uma nova atenção para a área do Valongo. O Poder Público está fazendo a lição de casa, colocou lá a Secretaria de Turismo, ainda no governo do ex-prefeito João Paulo, agora entregou o Museu Pelé, a própria igreja já pediu até para a Universidade de Santa Cecília ajudar para que eles façam um salão de festa. Existe todo um cenário de interesse agora no Valongo. Por quê? A partir da chegada da Petrobras, uma grande empresa que irradiou tudo isso. Na Zona Noroeste, penso que não será diferente. E existem outras áreas que nós também estamos tentando trabalhar para tirar essa preponderância do eixo norte e sul entre Conselheiro e Ana Costa. Secretário, eu queria aproveitar e voltar um pouco à pergunta inicial do Humberto com a questão do trânsito, do número de veículos, congestionamento, etc. Nós temos uma relação de 1,4 habitantes por veículo, né? Dados oficiais da CET. E a própria CET diz que há um acréscimo de 3 a 4% ao ano no número de veículos. Temos também o governo federal incentivando a aquisição de veículos na medida em que desonera da indústria uma série de tributos. E, em contrapartida, o município lutando pelo transporte público. O VLT é um bom exemplo, até para tirar carro da rua, né? Diante dessa situação, um dos grandes problemas de Santos hoje, até porque as pessoas têm interesse em comprar carro e têm todo o direito de ter o seu carrinho, o trabalhador mais simples tem o direito de ter esse carro, enfrenta dificuldades para estacionar. Ou seja, prédios sem garagem, ou com menos garagens, também não pode agravar esse problema. Vide o exemplo agora do Canal 3. Essa polêmica toda do Canal 3, que o estacionamento vai ser proibido, limitado ali na avenida. E tem muitas pessoas que moram no Canal 3, em prédios pequenos, e que não têm garagem, e que deixam seus carros ali. Então, em Santos há muito disso. Tem muitos prédios antigos de 3 andares, prédios com 50, 60 anos de construção, que não têm garagem, ou se tem, são garagens insuficientes. Como é que se pode conciliar esse tipo de situação diante de um cenário como esse? São várias perguntas numa só, né? Em relação à questão das garagens, no que diz respeito à oportunidade no corredor, a ideia é estar mesmo limitando a uma unidade, uma vaga por unidade. Porque aí você não maqueia o HMP, Habitação no Mercado Popular, porque senão vai ser o mesmo produto que já está aí colocado. E por que ao lado do corredor? Porque te favorece mesmo você não ter que usar o teu veículo nos deslocamentos. Vou te dar um exemplo pessoal. Eu quando trabalhava, eu morava do lado da Baré, trabalhava do lado do bombeiro. Tinha uma boa oferta de transporte público, eu ia de micro-ondas, eu tinha um carro e uma moto, ficava na garagem o tempo inteiro. Porque não era interessante, e ali tem vaga de monte, não era interessante tirar o carro ou a moto da garagem. Você tem um veículo que te pega na porta de casa, te entrega na porta do serviço, é um caso particular, é bem verdade. Sim, mas você concorda que... Claro, lógico. Agora, você tem toda aquela população que vem do município de São Vicente, que agora vai ter a oportunidade de vir no VLT. Nem bicicleta mais ele precisa vir. E nós estamos tentando fazer algumas conexões transversais ao VLT, com ciclovia. O prefeito Paulo Alexandre vai investir fortemente em ciclovias nesse novo recurso que vem do DARE. São várias ciclovias, porque a gente entende que a cidade já abraçou, né, a causa da bicicleta. Essa questão da ciclovia, a gente está acompanhando a construção aqui no Canal 4. E é um dilema realmente, porque eu acho que existe um conflito entre deixar o espaço para o carro, deixar o espaço para o estacionamento do carro, o canal, e o leito carroçado, né? E a ciclovia... O corredor de ônibus. E nós temos as árvores que não podem ser retiradas, que já estão lá, são centenárias, né? Então está curioso porque a faixa que está sobrando para a ciclovia é possível, né? Que era a calçada. E é extremamente... Se a gente comparar a outros lugares do mundo, onde a ciclovia realmente ela é usada de uma forma como um sistema de transporte, realmente a população aderiu, a gente vê que existe muito mais possibilidade da pessoa trafegar numa ciclovia com mais segurança, mais conforto, mais... E o que a gente está notando é que a gente está fazendo ciclovia, mas é uma ciclovia que vai ficar ali exprimida, né?
Não era o caso também de se encontrar também uma conclusão dentro desse plano, de se criar essas vias realmente e já se estabelecer que ou se define que haverá o estacionamento, né? Aí se elabora um plano para estacionamento, aí se volta a discussão, se aproveita o canal, parte do canal, se cobre no canal, se pega... Ou também não permite mais que estacione, né? Para deixar que a ciclovia seja realmente uma ciclovia. Então o que a gente está notando é que, apesar do esforço, aqui no caso do Canal 4 tem sido clássico. Quem vem aqui do lado perto daqui do Guilherme Álvaro está notando, quer dizer, o trecho que está sobrando com a ciclovia, a árvore ainda ela fica meio pendente, então a pessoa vai ter que parar ali para passar de bicicleta, quem é ciclista, eu costumo andar de bicicleta também, eu gosto, vai sofrer um pouquinho, porque ele vai ficar entre bater na árvore ou cair dentro do canal, né? Vai ficar... Então, eu acho que assim, é uma discussão que a cidade tem que travar realmente a população, não sei se através de um plebiscito, uma oportunidade, e se chegar a uma conclusão que o que nós queremos realmente? Nós queremos a bicicleta como veículo de transporte que tem em outros países? Queremos. Então vamos realmente fazer as coisas como elas devem ser feitas. Porque se investe numa ciclovia com o dinheiro do DAD, que é um recurso público, vai ficar vamos falar assim, uma meia ciclovia, né? Porque não é uma ciclovia realmente como a gente costuma ver, como a gente poderia ter. Porque fica esse conflito. Qual é o seu pensamento? Mas olha, secretário, você vai responder essa indagação e comentar, enfim, tudo isso no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 13 de novembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o secretário de Desenvolvimento Urbano de Santos, arquiteto, professor Nelson Gonçalves Lima Júnior, e o colega jornalista Humberto Chaluri, que é diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, que no bloco anterior deixou uma indagação com relação à questão das ciclovias na nossa cidade, em função, usando como exemplo a do Canal 4, que tem problemas, é uma ciclovia que não é bem uma ciclovia, tem algumas dificuldades, evidentemente em razão de espaço, secretário. Exato. Aí você vê como é tênue a linha que divide o que se pode, o que não se pode fazer, o bom senso e a coerência. Se você analisar a ciclovia de São Paulo, não vai aqui uma crítica ao contexto urbano, lá é outro, o desenho da cidade é outro, você tem uma série de problemas de atropelamento, porque pintar a rua de vermelho é muito simples, né? Agora, sim, você criar a cultura do respeito é bem mais complicado. Claro. E aqui há de se elogiar o trabalho feito pelo CT, pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, pelo Gabinete do Prefeito, por todos os técnicos envolvidos, pela CIED também, que trabalha agora fortemente nisso, tem técnicos trabalhando nisso, de fazer um compartilhamento de informações no planejamento e, sobretudo, da escolha da melhor opção. Veja, o tombamento do canal te limita brutalmente qualquer intervenção. Você tem que aprovar, há questionamentos, como o professor Chalu falou bem, as árvores são centenárias, então têm de ser preservadas. No entanto, você ainda tem a opção da ciclovia, mesmo no cenário de dificuldade.
Agora, a ideia do plebiscito é boa, podemos tentar levá-la adiante, porque a opção, de fato, em não sendo no canal, seria você eliminar o estacionamento e colocar, sim, aí uma barreira física, ou criar ali uma calha cicloviária que efetivamente protegesse esse ciclista do efeito do trânsito comum. Né? Quando nós éramos moleques, né, nós temos a mesma idade, você andava de bicicleta para qualquer canto. Não havia esse problema de atropelamento da maneira como é hoje. Jogava-se bola na rua. Jogava-se bola na rua. Jogava-se bola na rua, exatamente, na Campos Melo. Eu morava na Campos Melo, jogava lá na Campos Melo. Quando o carro vinha, parava. Essa situação não é mais uma situação real, nem na Zona Noroeste, que dirá, né, pro lado de cá. Na Zona Oeste, onde ainda se preserva uma certa qualidade de vida em relação a essas questões. Né? Lá ainda há ilhas, ainda há pequenos oases em relação a essa situação. O que a gente nota é que as cidades do mundo onde a ciclovia avançou, onde o uso da bicicleta avançou, houve uma redução do número de carros. É até interessante. Sim. Até a qualidade do ar melhorou muito, né? Em função disso que as pessoas começaram a adotar a bicicleta, porque os deslocamentos curtos, né? Claro, contra a realidade. Países que às vezes o clima é mais favorável. Você tem ciclovia, você tem VLT, você tem linhas de ônibus, metrô. A oferta é muito boa, né? Você viu o programa da prefeitura, o Bike Sans lá, que durante muito tempo foi discutido, implanta, não implanta, vai dar certo, o sucesso que é, né? É verdade. A demanda que tem criado por novas estações, por mais bicicletas e tudo mais. Isso só nos faz ter a certeza que nós estamos no caminho certo. Agora, dificuldade existe, não tem a menor dúvida disso. Eu lembro de um cenário de 10 anos de diferença em que eu precisei ficar no apartamento da família da minha esposa, em São Vicente. E eu venho sempre memorar, saí de casa às 7 e pouco. No intervalo de 10 anos, quadruplicou o número de bicicletas. É uma coisa brutal esse horário. O pessoal que se desloca de São Vicente, Praia Grande, que vem a Santos. E no fim da tarde, no sentido contrário. Então, você incentivar a bicicleta com esses outros modais que estão sendo colocados, eu acho que vai dar uma aliviada. Talvez não no primeiro momento, que aí tem a questão cultural de fato, né? Da pessoa entender que ela pode deixar o carro dela em casa, né? E todo mundo quer ir com o seu carro. Hoje, pelo menos eu tenho um hábito já de fim de semana, a gente se organiza, sai 2 casais no carro, junta os filhos, se for um carro maior, já existe modelo, vai para o mesmo local. Já existem propostas também de uso de carros de uso coletivo. Né? Elétricos até, estão sendo investidos. Então, acho que assim, Santos tem todas as possibilidades de ser uma cidade que pode comportar projetos dessa natureza. Né? Talvez aí por a questão política, porque fica sempre aquela questão do... Eu acho que a cidade poderia se posicionar realmente para, a partir daí, realmente direcionar os esforços, os recursos para adotar a cidade do que ela vai precisar realmente. Agora, eu posso continuar a pergunta? É a questão das obras realmente que a gente vê que estão sendo realizadas nas cidades. E uma das queixas, secretário, que é comum às pessoas é aquela questão de falar assim, pô, mas como essa obra nunca acaba. E tem obra aqui, tem obra lá, e começa uma, antes de acabar uma, não terminar uma, não começou. O pessoal tem reclamado mesmo, pelo menos quem ainda vai tomar os cafezinhos aí nas esquinas aí dos cafezinhos, a gente tem escutado muito isso. O que acontece realmente? É uma ausência de um planejamento, é o recurso que vinha a ser repassado, às vezes, não é no tempo certo? Por que as coisas demoram um pouco para ser... Olha, em relação ao VLT, que acho que é que tem causado um trauma maior, né, houve aquela discussão com o Ministério Público que acabou, em função de uma decisão, demorando bastante. Tanto é que São Vicente andou com bastante mais celeridade. Em São Vicente houveram grandes problemas, nem estou a par de como foram. Eu sei que em Santos, o pessoal técnico da CET fez uma gestão muito forte. Eu tive presente em algumas reuniões em que se firmou a posição de não bloquear os canais da maneira como se queria, para dar celeridade às obras e eventualmente também facilitar a implantação do serviço. Por quê? Porque a gente entende que a cidade não pode parar. E aí o pessoal do CT, há de se elogiar, foi muito firme. Nós temos imagens, inclusive, aqui da cidade, do mapa da cidade, viu, secretário? São as obras estruturantes. As chamadas obras estruturantes. O VLT é uma delas. O VLT, a entrada da cidade. Você vê ali tem o túnel. E ali é um conjunto de obras. Você tem o túnel do Maciço, que é esperado há tantos anos também, que vai fazer uma conexão leste-oeste, que vem... Aí, nossa ideia é fazer com que essa conexão vá da estrada, né, em São Vicente, até o submerso, para ligar a Guarujá, né? Então, passar leste-oeste no meio da ilha, que é uma coisa que nós não tínhamos. Ou nós íamos pela praia, ou nós íamos pelo porto. Sim. Agora nós vamos ter essa conexão com esse túnel, conectando o outro também. Os teleféricos também oferecem um cenário de oportunidade de mobilidade muito positiva nos morros, porque ele tem uma eficiência em termos de tempo,
O próprio sistema é um sistema interessante. Nós estamos até preocupados que acho que o apelo turístico vai ser maior do que nós esperamos, porque nós fomos visitar o do Rio de Janeiro, que ele passa o tempo inteiro dentro daquele tecido absolutamente denso, né, da favela. E eu peguei uns 3 ou 4 táxis. Lá para todos os taxistas eu perguntei onde tinha mais corrida, se para o Pão de Açúcar ou para o teleférico. O teleférico, já há muito tempo. É claro que na época viu o apelo da novela em que aparecia, tudo, mas ele falou, não, mas isso aqui veio para ficar e de fato virou um ponto turístico. O nosso passa por um território muito mais interessante, com massa verde, aquela área da lagoa, que é belíssima, vai ser fomentada a parte turística também. Depois você desce toda aquela encosta ali do antigo terreno de IBC, que olha o estuário na sua plenitude. Quer dizer, é um cenário muito interessante para o turismo, né? Agora, claro que o grande objetivo é o transporte das pessoas. Serão 13, 14 minutos de uma ponta a outra, né? Ali do Engenho dos Erasmos até o Valongo. Isso, para o morador dos morros, é muito interessante. Tanto é que nós já estamos trabalhando na segunda etapa. O que, de certa forma, nos limitou na primeira? As questões que envolvem a regulação fundiária e a retirada de população em situação de risco tende a acontecer primeiro do que você chegar com esse equipamento. Aí o prefeito Paulo Alexandre, de novo, nos permitiu trabalhar e estamos trabalhando fortemente na regulação fundiária. Há muitos anos não acontecia nada, nós já colocamos 4 na rua e vamos colocar mais, algumas no morro, outras aqui embaixo. E algumas áreas ali, uma vez regularizada essa situação, tirando as pessoas que podem a qualquer momento rolar a ribanceira, falando português, claro, você cria um cenário de não mais invasão, de não mais ocupação, e aí você pode botar um equipamento próximo dessas áreas, onde existe outros adensamentos, aí sim, em áreas permitidas. Agora, secretário, o pessoal que já está reclamando aí das obras que não andam com velocidade, imagina a previsão de obras que nós vamos ter agora, pelo menos as que estão anunciadas, né? Que é a obra da entrada da cidade, que é o mergulhão ali na perimetral, com a ampliação da perimetral, a questão do túnel, né, ligando a Zona Leste à Zona Noroeste, temos o túnel ligando Santos a Guarujá, quer dizer, são obras realmente... VLT, enfim, vai por aí. O VLT continua. Bem, enfim, a gente pode dizer que a cidade vai virar um canteiro de obras imenso, na verdade, e agora a preocupação não é do canteiro de obras, é saber, esses recursos estão disponíveis realmente, eles já estão liberados, existe porque a gente também está meio aqui escaldado, né? Já tivemos pontes anunciadas com a maquete e tal, então o pessoal da cidade está meio escaldado, porque se fala, mas a coisa realmente, na hora prática, né, não acontece. Já está realmente previsto? Como é que está essa questão? O governo federal agora também, apesar de ser as obras do PAC, já para o ano que vem não está tão otimista em relação à economia, nós vamos ter realmente essas obras? Olha, o que eu entendo é que essas ações acontecem em 3 estágios. Primeiro, você fazer um bom planejamento, apresentar projetos que se sustentem, que é a nossa lição de casa no município. Em todas, absolutamente em todas, nós fizemos nossa lição de casa. Haja visto que nos credenciamos a conquistar, a obter os recursos e fomos aprovados. O governo do Estado, em tudo que tem se proposto a ser nosso parceiro, e aliás, não sei se vocês acompanharam a última visita do Alckmin, ele falou que vai comprar uma kitnet, né? Isso. Que no primeiro mês já veio 2 vezes, e não é uma situação recente, desde governos com outra sigla partidária, o atual governador, tinha um olhar especial a Santos, não há como negar isso. E ele tem honrado tudo que tem prometido, não se pode negar. Em relação ao governo federal, o presidente veio aí anunciar os recursos do túnel. Eu acho que com toda essa dificuldade econômica, não pode ser uma justificativa ela não mandar o que nos prometeu, né? Seria muito constrangedor, penso eu. E quero acreditar que vai haver seriedade nisso, na condução desse processo, na liberação dos recursos. Porque a terceira etapa é exatamente isso, a liberação dos recursos. O que nós temos em curso na cidade? VLT. Em relação aos recursos, não houve problema. Tanto é que já se discute a segunda etapa, estamos acertando no detalhe o percurso e já estamos começando a pensar no que pode ser uma terceira pela Zona Noroeste. Estamos identificando ainda, fazendo um projeto funcional. Então, tudo isso dentro do cenário de realidade. O VLT é uma realidade. E para aqueles que sempre achavam que não eram, muitos descrentes, hoje tem que dar mão palmatória que a coisa acontece. Claro.
A mesma coisa em relação ao que aconteceu no teleférico, que é recurso do governo do Estado, do governo federal. Nós entramos com uma solicitação de um recurso, complementamos, fizemos o projeto, estamos aprovados e estamos na expectativa da viabilidade. Estamos fazendo a nossa parte. Agora o CT tem capitaneado essa situação da obtenção das licenças, trabalhamos em parceria com a CEDURB e estamos correndo rapidamente para ter essas licenças e poder ter aí um horizonte de início de obra. É claro que essas coisas levam um ano e pouco. As licenças são bem complicadas de conseguir. As exigências ambientais são muito duras. Não importa, é o governo do Estado licenciando o governo do Estado, não interessa. O nível de exigência é o mesmo para qualquer empresa e não há nada de mal nisso. Pelo contrário, isso só mostra a lisura do processo. Agora, a entrada da cidade implica em financiamento, empréstimo, contrapartida do município, talvez seja a obra mais necessária e, por outro lado, também a mais difícil. E aí porque já há uma sinalização, embora ainda muito embrionária, de que haverá um certo contingenciamento de recursos por parte do governo federal. Isso está claro, todos os jornais noticiam isso. E nesse sentido, essa obra, o senhor acha que uma obra como essa, desse porte, dessa importância, tendo em vista a questão portuária, pode sofrer algum tipo de risco ou atraso, secretário? Olha, os recursos que foram discutidos e acordados e compromissados são recursos previstos, mas também dessa gestão, desse tempo que já passou. Então, quero acreditar que uma boa parte deles já devem estar em caixa. Sim. Senão você não pode se comprometer se você já tiver uma parte disso. Tudo bem, eu tenho que arrecadar um outro tanto, vamos arrecadar esse outro tanto. Talvez seja menor, talvez o desembolso não seja aquele inicialmente planejado, mas você não pode também prometer aquilo que não pode cumprir. Sim. Você tem que ter um cenário de bom senso e de organização financeira para poder assumir compromisso. Eu vou arrastar um pouquinho o final do que eu te prometi, porque eu ainda vou arrecadar e a arrecadação não foi o que eu esperava, tudo bem. Então arrasta, mas não deixa de honrar teu compromisso. Eu penso dessa forma. Agora, em relação à obra do submerso lá no Macuco, que vai ter aquela área do Macuco, já foi mais ou menos definida as áreas onde vão ser desapropriadas, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Qual é a delimitação das áreas? Se são muitas casas que vão ter moradores que vão ter que sair. E também eu gostaria de agregar e deixar o senhor respondesse no próximo bloco, secretário, que é o seguinte, porque há uma possibilidade de ser construído um conjunto habitacional exatamente para que esses moradores que terão as suas casas desapropriadas sejam transferidos e continuem morando ali no mesmo bairro, enfim, no local onde vivem há tantos anos. Gostaria que o senhor falasse sobre isso no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida ao Jornal Forte. Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone. Uma parceria com a Virtuis Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. 10ª Copa FEFESP de Futsal Escolar. Cerimônia de abertura nesta sexta, às 7 da noite. 8 equipes da categoria Sub-10 das escolas da região disputam o título no poliesportivo da Unisanta. Integração e motivação, ajudando a revelar novos talentos do esporte. Compareça, participe. 10ª Copa FEFESP de Futsal Escolar. Realização FEFESP Unisanta. Promoção Santa Cecília TV.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, estamos ao vivo nesta quinta-feira, 13 de novembro, e recebendo com muito prazer o professor arquiteto, secretário de Desenvolvimento Urbano de Santos, Nelson Gonçalves Lima Júnior, e o colega jornalista Humberto Chalub. No bloco anterior, o Chalub e eu colocamos uma questão com relação ao túnel, especialmente com relação à desapropriação das casas aqui na região do Macuco, em Santos, secretário, porque há a possibilidade, pelo menos houve a promessa, da construção de um conjunto habitacional para exatamente transferir os moradores àqueles que não aceitassem, eventualmente, a indenização a ser paga pela Dersa. Como é que está essa situação? Aí é bom se fazer dois esclarecimentos. Primeiro, toda vez que se conversa em que há necessidade de desapropriação por conta da implementação de algum programa dessa natureza, o prefeito Paulo Alexandre deixou muito claro que os valores devem ser justos. O que significa os valores serem justos? Existe um hábito em alguns municípios de pagar o que está ali no valor de IPTU. Porque nós sabemos que, em muitas vezes, há uma defasagem brutal. É verdade. Só que a lei, de certa maneira, favorece esse tipo de conduta. Aqui não. Nós temos um setor na prefeitura que sabe fazer essas contas, entende do mercado imobiliário, são engenheiros e arquitetos extremamente competentes e que ajudam em todas essas avaliações. Porque nós compramos terreno para a policlínica, para a creche, para a escola, né? Tem havido uma gestão muito forte, como nunca eu vi, estou na prefeitura desde 89, em aquisição de áreas para poder resolver as questões que envolvem saúde, educação e assistência social. E em relação ao governo do Estado, que é quem vai correr atrás dessas negociações, dessas conversas, foi colocada essa necessidade, até em função de alguns modelos que o município até aportava alguma coisa, enfim. Agora, o que é importante entender? A ideia de ficar com o terreno todo, que é um terreno do Estado, foi porque já ia haver uma mutilação da operação portuária ali colocada, né? E o que ia remanescer não era significativo no sentido de estar permitindo aquela mesma dimensão, aquela mesma estrutura daquela empresa. E aí criou um cenário de oportunidade, de fato, para que a gente coloque ali alguma atividade comercial, um conjunto habitacional, e estamos trabalhando nesse projeto também. Isso cria uma perspectiva de opção entre a desapropriação e o aporte do recurso e a oferta de uma unidade habitacional. E aí eu penso que, para quem vai perder, entre aspas, o seu negócio, o seu imóvel, cria uma situação de opção. Aí ele vai avaliar, não, isso aqui é melhor, eu vou para aquela unidade, talvez um complemento, um recurso também, se o valor do imóvel for a menor. Então, essa situação está sendo conduzida e eu penso que cria um cenário muito mais confortável de escolha para quem vai perder o seu bem. Cris, temos pergunta de telespectadores para o secretário, né? Por favor. Isso mesmo, Chico. Nós recebemos agora uma pergunta do Uriel Vilas Boas. Ele quer saber, secretário, até onde entidades sociais como o COMEB, que é o Conselho Municipal de Entidades de Bairros de Santos, participam de discussões sobre questões que interessam a comunidade. Olha, não existe outra razão para existir um conselho de bairro, ou um conselho dessa natureza. E aí, bom, primeiro dar um abraço para o Uriel, porque eu tenho respeito e admiração, e dizer que Santos já se tornou há muito tempo referência na participação popular na gestão da cidade. Eu, no começo desse governo, recebi gente da Holanda e da Alemanha querendo entender o nosso modelo. Porque eu fiquei bobo de ver que, por exemplo, na Holanda, você não tem a participação de nenhum tipo de instituição local na gestão da cidade. E ela queria saber como é que a gente conseguiu fazer com que o cidadão comum tivesse palavra. E nós temos 24, 25 conselhos, né? Nós temos municipais. Eu tenho um técnico na prefeitura que meio que organiza audiências tudo públicas isso. também, que são a audiência pública, eu ia falar, é o segundo caminho, né? Porque na audiência pública você dá voz ao cidadão. E o que é importante, o que ele coloca ali tem que ser registrado e discutido. Claro. Ah, tá bom, eu queria... Não, tá bom. Não é. Eu queria, então vamos ver. Qual é a razão? Qual é o argumento? Né? E aí a coisa chega num patamar de respeito. Então eu penso que o Uriel tem um caminho. O COMEB tem todo espaço, portanto. Não tenha dúvida. O CMDU, ele agrega. Talvez ele esteja se referindo à lei de uso e ocupação do solo, processo de discussão que vai se iniciar em breve, não é isso? Isso, exatamente. Ainda esse mês nós queremos colocar aí em discussão a lei de uso e ocupação do solo. Fica uma ótima oportunidade para as entidades de bairro, viu, Chalub? Nas audiências públicas, elas serem chamadas para a lei de uso do solo, participar e... Não pode esquecer também que nós estamos na Câmara Municipal, os vereadores representam, de certa forma, a população e tem ligações com várias entidades. Mas as entidades têm voz e uma voz que é efetiva. Eu dei o exemplo do sindicato da Defesa Civil,
como contribuições pontuais, mas todos foram ouvidos em contribuições um pouco menores não menos importantes, digo em coisas mais simples. Então, nós fazemos no CMDU uma coisa que é muito séria. Primeiro, aquele colegiado não tem a obrigação de entender o que se discute. Nós fazemos uma preparação para o entendimento. Nós discutimos lá a lei da paisagem urbana, que se assemelha à lei do Kassab, todo mundo fala, né? Cidade limpa. De fato, cidade limpa. Se assemelha mesmo, não há nenhum problema nisso. Só que a nossa é nossa e tem o nosso formato. Nós fizemos toda uma preparação e um esclarecimento do que seria discutido para qualificar a informação daquele colegiado, para que a coisa tenha um produto de fato. Eu não quero ali que o cidadão que está ali sentado fique olhando e não entendendo. Eu não quero falar outro idioma. Porque ele pode ter uma reflexão que me interessa. Então, é dessa maneira que nós temos conduzido, e vou dizer a você que estou muito satisfeito. Esse grupo novo aí do CMDU é fantástico. As pessoas estão imbuídas mesmo para o bem da cidade, e nós só temos colhido bons frutos. Eu não penso que será diferente com a lei de desocupação do solo. O senhor falou na lei da paisagem urbana. Como é que anda a lei? Continua na Câmara, parada? Nós aprovamos, aí agora está na Câmara, o vereador Adilson Júnior recebeu... Faz tempo esse aqui. Faz, é polêmica, né? Só faz tempo, só não vê daquelas que, olha... É verdade, corremos bastante para entregar essa lei, mas enfim, a Câmara também tem trabalhado muito. De certa forma, acho que ninguém quer perder, né, Chico? Eu acho que assim, mas alguém tem que ceder, porque, não é verdade? A pessoa que produz todo o comércio dessa área de propaganda, de cartazes e de placas, etc., também, de certa forma, acaba afetando o negócio desse pessoal, mas eu acho que aí é a questão da criatividade, de se encontrar novos formatos, novas formas, né? É perfeito. De se fazer outro tipo, continuar trabalhando dentro desse processo, mas de outra forma, não é verdade? E vou dizer a você que a nossa lei é uma lei para a nossa cidade, volto a dizer, ela é muito mais flexível, ela desenha um produto melhor, ela qualifica o estabelecimento que vai ter aquela informação, e mais do que isso, ela tem um tempo de implantação que permite esse proprietário, essa empresa, se reorganizar. Nós não vamos sair punindo ninguém, tem 2 anos e pouco aí para ter a primeira multa, digamos assim, e há todo um período de esclarecimento, de informação. Nós vamos criar uma equipe para poder atender o cidadão que precisar dessa informação. Há muito critério, sabe, Chalu? A coisa tem sido feita sempre com muito bom senso. Nós não desejamos atropelar ninguém, nós respeitamos todos os segmentos da sociedade, não seria diferente com eles. Importante, mas de qualquer forma a lei da paisagem urbana já está demorando muito. Está há muito tempo na Câmara Municipal, há muitos anos, enfim. O projeto está pronto, é de sentar, discutir, aprovar e andar, porque é um avanço para a cidade. Secretário, teríamos mais a conversar, mas já sabe, somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer muito a sua presença e os seus esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço, Chico, é sempre muito prazeroso estar aqui com vocês, pena que o tempo passa muito rápido. É verdade. Obrigado, Chalub, mais uma vez, pela participação. Humberto Chalub como comentarista. Agradeço ao Nelson Gonçalves Lima Júnior, secretário de Desenvolvimento Urbano, Humberto Chalub, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.